Eles dizem no versículo 37, fala, mas Paulo respondeu-lhes, açoitaram-nos publicamente sem sermos julgados, é a palavra, e condenados, sendo cidadãos romanos, e nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora. Dá um jeitinho, cobre por cima, deixa. Se fosse só ele, eu queria que ele estava, estou livre, vou embora, vou anunciar Jesus, tal. Mas se ele queria proteger a obra, ele diz, de modo nenhum será assim. Mas tem hora que você tem que falar para o diabo. Para familiares, para amigos, para professores, para algumas pessoas que estão tentando te impor coisas, e com um cara que está te fazendo favor, você precisa falar, não será assim. Não porque você é topetudo, atrevido, mas porque você entende que não é correto, não é justo. E Paulo diz, não será assim de modo nenhum, mas venham eles aqui e nos tirem. Sinto muito, foi mal, né? Nos desculpem. Conheço uma mulher na Europa que deu a sua vida para Jesus, tem experiências muito fortes com o Senhor, não vou falar a cidade ou a igreja, mas com seus filhos, servindo ao Senhor, evangelizando, um coração entregue a Jesus, uma obra de Deus tremenda. Agora, recentemente, nova convertida, e o maridão não converteu, e tal, olhando, bom, vamos ver, gostou que a mulher mudou em muitas coisas, legal, e né, viu um testemunho excelente, uma mulher joia, amorosa, e tal, aí o maridão quis botar muita pressão, falou, um dia chegou para ela, falou, olha, se você não deixar este teu Jesus, eu te deixo. Você imagina uma mulher com 4 filhos, ela não trabalha, é o marido que trabalha, cuidando da casa, ela ficou muito angustiada, as irmãs da célula muito sábias, as líderes acompanharam, orientaram ela e tal, mas, meu Deus, é teu marido, estamos orando por você. Querido, um dia essa mulher procurou o marido, falou assim, pode me pedir tudo, talvez, se você quer que eu esteja mais presente, eu estarei, estou disposto a tudo. Mas você não pode, você não vai, você não tem o direito de me pedir isso que você está me pedindo entre você e Jesus. Eu não quero escolher. Eu não queria que nós chegássemos aí, mas eu escolho Jesus. Eu escolho Jesus. O maridão pegou a mala, saiu de casa. Coração apertado, com os filhos naquela situação, ela ama o seu marido, casamento, orando para que o marido se converta. Queridos, alguns meses depois o marido voltou para casa, pediu perdão para ela, falou, olha, me perdoe pelo que eu fiz, pelo que eu te falei, sirva o teu Deus. De modo nenhum será assim, amém? Tem algo na sua vida, não deixa o diabo, não deixa a pessoa decidir por você, aquilo que você tem que decidir diante de Deus. Não tenho tempo de te falar de pastores na Europa, inclusive eu mesmo, que tivemos que encarar altas autoridades. Numa terra que nós não somos nada e ninguém, com os nossos limites tão grandes. E tinha hora que a gente parece que é chihuahuazinha que fica na bolsa da marança, mas se você passar perto, ele te morde. Talvez você não é um pastor alemão pitbull, mas você pode ser um chihuahua, daquele bem pequenininho, ou um pincher número 0, né? Mas aquela fera, queridos, não podemos servir ao Senhor no campo missionário local ou nas nações, e esse é o testemunho da Europa. O evangelho entrou ali, levando, apanhando, sem ter lugar de reuniões, com limites, trabalhando com estrangeiros, ganhando carcereiro, vendo milagre, vendo terremotos, cantando louvores a Deus no meio das tribulações, vendo casas se abrirem, enfrentando as autoridades que estavam incorretas nas suas posições, e vencendo no nome de Jesus. Essa é a nossa herança.
Queridos, não tenha pena de nós na Europa. Nós não somos uma igreja fraca. Ela é pequena em números. Esse missionário que trabalhou 30 anos, e estou terminando, na Europa, o jornalista pergunta para ele se é uma lição da igreja europeia para a igreja americana, que é tão enorme, tão grande, e com muitos dons, talentos, e estive recentemente nos Estados Unidos, conheci muitos homens de Deus, igrejas vivas. Então ele diz, o que a igreja da Europa poderia nos transmitir? Esse missionário veterano disse, uma igreja provada e humilde. Queridos, na Europa nós não temos oba-oba. As conversões, claro que tem pessoas infiéis, existem como em todo lugar. As conversões são fortes, porque senão eles não permanecem. As pessoas não podem ser cristãos de maneira superficial, porque o evangelho não é popular, não é fashion ser evangélico ali. Então a igreja é uma igreja que tem história, que tem raiz, precisa de uma visitação de Deus, precisa de ressurreição, mas ela tem uma herança. Na cidade onde nós trabalhamos, para terminar, nós temos ruínas dos anfiteatros romanos, de 2050 antes de Jesus Cristo. E nesse anfiteatro, 44 irmãos, missionários da igreja de Esmirna de origem, um médico grego que chama Alexandre, mulheres, mocinhas, foram martirizados pelo evangelho, foram lançadas às feras, prevaleceram. Se você chama Silvio, desses 44 mártires que deviam morrer no dia seguinte, e Lyon era uma cidade murada, como todas as cidades da época. Silvius, selva, quer dizer selva, um irmão em Cristo, ele e um outro, se acharam do outro lado das muralhas, não sabem como, acordar do outro lado, foram embora. Os únicos dois que sobreviveram. E os outros morreram. Mas morreram dando glória ao Senhor. Alguém diz que o sangue dos mártires é a sementeira do evangelho. Nós temos uma sementeira na Europa, nós temos homens de Deus tremendo, nós temos centros que foram centros de avivamento. Mas isso é passado, pastor. Ao cheiro das águas brotarão. Se o Espírito de Deus soprar naquela terra, queridos, uma grande colheita. E nós já temos primícias disso. A igreja de Lyon tem primícias desses frutos. A igreja da Irlanda, a igreja na Inglaterra, em Oxford, a igreja em Porto. Nós temos uma herança, existe um futuro. Não tenha pena de nós. Ore por nós. Se Deus te chamar, diga, eis-me aqui. Homens e mulheres corajosos, famílias, sejam uma bênção na Europa. A Europa é central no plano de evangelização das nações. Não esqueça isso. Não esqueça isso. Diga ao Senhor, eis-me aqui. Eu quero te convidar a levantar, colocar-se de pé. Nós vamos orar. Eu sei que está tarde, amanhã você vai poder dormir. Sou mais generoso que o pastor Humberto. Não, é domingo, reunião é só às 6. Você pode dormir até 6h15 da manhã, então, 6h30 no máximo, recupera um pouquinho aí. Não dá tarde, viu, irmão? Vamos orar junto. Coloque a sua vida diante de Deus. Sei que eu falei muito da Europa, não porque a Europa é tão mais importante, é o tema. Deus está chamando você, está abrindo os seus olhos para orar, para interceder, para doar, para ir. Nós vamos orar juntos agora. Vamos pedir que esse Deus que mostrou esse varão da Macedônia,
e que disse, essa última palavra, querido, passa a Macedônia e ajuda-nos. Risca aquele verbo, ajuda-nos. Ah não, pastor, não pode. Passa a Macedônia e, no original é, socorre-nos. Socorro é diferente de ajuda. Existe uma urgência. Socorro é quando uma pessoa tem uma situação grave, urgente. Não pode tardar, não pode enrolar. Não é? Passa a Macedônia e socorre-nos. Em francês diz, porte-nous secours, socorro. Então, querido, diga ao Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Dá-me. Aleluia, Senhor, nós invocamos o Teu nome. Nós declaramos o Teu poder, nós declaramos que esse Deus de missões, que tem esse evangelho eterno para ser anunciado nas nações, que depois de 2000 anos já tem semeado através de homens valentes, que receberam um chamado claro, que entenderam esse chamado, que se levantaram e se dispuseram, dizendo, eis-me aqui, e que indo, encontraram barreiras, encontraram portas fechadas, encontraram demônios, encontraram açoites, encontraram também pessoas preparadas pelo Senhor, encontraram prisões, encontraram correntes, também encontraram manifestação do poder de Deus, libertação, encontraram de novo vidas sendo salvas e transformadas, batizadas, encontraram oposição oficial da parte das autoridades e prevaleceram, Senhor. Senhor, essa é a nossa história ali na Europa, essa é a nossa herança, Senhor, da visão missionária, essa passagem que tem sido usada em tantas conferências, em tantos chamados de missões, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos, passa a Macedônia e socorre-nos, Senhor, que esse grito, esse chamado, essa necessidade que é expressa, Senhor, possa ser ouvida, atendida, Senhor, que não haja protelação, que não haja reticência, que não haja, Senhor, covardia, mas, Senhor, que corações que te amam, homens e mulheres que estão dispostos e disponíveis, possam dizer, eis-me aqui, dirige, dá a cada um chamado, uma visão, um entendimento, uma disposição, Senhor, independente de como será o desenvolvimento da missão, independente daquilo que está esperando naquela terra onde o Senhor te chamou, mas dizendo, eis-me aqui, e concluindo que esse é o chamado de Deus, entendendo que esta é a vontade de Deus. Não tardes, espera no Senhor, mas prepara-te, busca essa direção e deixa o teu coração responder a esse chamado, dizendo, eis-me aqui, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor. Aleluia, aleluia, vamos cantar, aleluia, aleluia. Abrace o seu futuro e venha estudar na Fases. Na Fases você encontra cursos de graduação e pós-graduação. São quase 40% de professores especialistas, mestres e doutores. São 30 mil metros quadrados, proporcionando um ambiente agradável para seus estudos. Nossa biblioteca possui cerca de 5 mil exemplares para uso de alunos e professores. 300 vagas de estacionamento privativo na área interna da instituição. Anfiteatro com capacidade para 1.500 pessoas. Salão multiuso para 600 pessoas. Aqui você também tem, para o seu conforto, laboratório de informática, quadra poliesportiva, lanchonete e vasta área verde ao ar livre com árvores e jardins. Somos a única faculdade particular de Uberlândia com a excelente nota 4 no conceito institucional avaliado presencialmente pelo MEC. Em frente ao Terminal Planalto em Uberlândia. 3214-2256. www.fases.com.br.
Bem-Estar foi fundado em 2 de agosto de 1982, com sede na rua Jacarepaguá, no bairro Chácaras Tubalina. Sua natureza é beneficente, filantrópica, educativa, recreativa, cultural, psicológica, esportiva e de promoção humana. Esta instituição presta serviços na área de assistência social às pessoas necessitadas e de baixa renda da comunidade berlandense. O Bem-Estar nasceu com o intuito de amenizar as situações de desigualdade social e trazer melhoria às condições de vida das famílias necessitadas. Nós visamos não apenas o suprimento das necessidades básicas, como também a garantia de ações de apoio e orientação às famílias em situação de vulnerabilidade. Alguns projetos e ações têm sido desenvolvidos a fim de promover a inclusão social, tais como o atendimento psicológico e psicanalítico, trabalhar com as questões emocionais do indivíduo, assistencial, socorrer pessoas ou famílias em momentos de crise, como desemprego, doenças e outras situações de emergência ou riscos, destinando recursos financeiros, cestas básicas ou utensílios conforme a necessidade. Assistência jurídica, orientação jurídica e encaminhamentos a núcleos jurídicos. Projeto Criança Feliz, oficinas aos sábados para as crianças e adolescentes do bairro Dom Almir, promovendo, por exemplo, educação, lazer, esporte e dança. Educações, oportunidade de realizar o sonho de completar sua educação de 1º e 2º graus, com o objetivo também de visar a qualificação de nossos alunos para a vida, sabendo que o estudo é muito importante e imprescindível nos dias de hoje. Além disso, verificamos nas inscrições o baixo poder aquisitivo das pessoas contempladas, que invariavelmente não conseguem retomar seus estudos por falta de condições financeiras. O novo desafio do Bem-Estar é a construção de 2 complexos sociais, no São Jorge e no Morumbi. Neste, a primeira etapa vai entregar uma creche para 170 crianças. Ações como estas representam o nosso papel de minimizar a desigualdade social. Doe e seja um parceiro do Bem-Estar. Anote aí. Banco Bradesco, agência 0265, dígito 8. Conta corrente 160850, dígito 9. Os telefones para contato são 34 3217 1988, 3084 5237 ou 9993 4376. Bem-Estar, pensando e cuidando do próximo. Centro de Excelência em Reabilitação e Trabalho Orientado de Uberlândia é uma instituição privada de caráter filantrópico reconhecida como utilidade pública desde 1986, que atua na área de saúde com reabilitação, assistência e promoção social de pessoas de baixa renda com deficiência física e necessidades especiais de toda a faixa etária. Nosso objetivo é oferecer atendimento especializado para as necessidades físicas, psicológicas e sociais de pessoas com qualquer tipo de sequela ou limitação funcional. Primamos por trabalhar o indivíduo de forma integral e seu contexto familiar. A interdisciplinaridade constitui nossa prática de atuação. Hoje, atendemos 149 pacientes, dos quais 72 são crianças. As áreas são assistência social, fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional,
ecoterapia, acupuntura, arte-terapia, hidroterapia, apoio nutricional, alfabetização especial, atividades manuais, educativas, recreativas e apoio sociofamiliar. Os atendimentos podem ser individuais ou em grupos, como grupo neurológico, lombalgia, fibromialgia, AVC, estimulação sensorial, comunicação alternativa, socialização, atendimentos terapêuticos associados e discussões de casos clínicos que são fundamentais no processo de reabilitação. Na equipe são hoje 20 profissionais, 2 prestadores de serviços e 9 voluntários, com uma média de 6.300 atendimentos mensais em todos os departamentos. Ainda existem outros serviços: enfermagem, assistência básica de saúde e orientações, alfabetização de adultos, transporte para pacientes que não têm condições de chegar à instituição no transporte alternativo, oficinas Semear Artes, encaminhamentos diversos para a rede social, empréstimos de cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andadores e muletas. Nossa filosofia é cristã e busca a reabilitação integral, corpo, alma e espírito, tendo como base o ensino da Bíblia Sagrada e o amor incondicional de Deus, como propósito de gerar fé e esperança, dando assim a motivação e perseverança necessárias para a reabilitação, habilitação e reintegração do paciente junto à família e sociedade. Há 8 anos eu conheci o Certo, fui fazer inscrição para minha filha, que estava precisando de fazer fisioterapia. Logo, depois de 4 anos, eu tive a minha outra criança, que também é especial, e fui fazer inscrição lá novamente para ele fazer tratamento lá e consegui. Então, os meus 2 filhos fazem tratamento lá no Certo, fisioterapia, faz hidro, fono. A reabilitação é muito importante, porque quando a Maísa chegou no Certo, ela não dava conta de pôr a comida a mão, não levava a mão na boca, e hoje ela já leva a mão na boca e assim, ela já levanta, ela tem bem controle, já controla um pouco o pescoço. Então eu acho que o que a Maísa poderia ganhar, ela está ganhando sempre. A minha mensagem para o pessoal do Certo é que o ano que vem seja cada vez melhor e que Deus dê tudo tudo de bom na vida deles, que eles continuem sendo essa pessoa do coração enorme que eles têm. E que Deus dê muita saúde para eles e felicidade para eles e a família deles, que isso é muito importante, porque só Deus na nossa vida. A manutenção do atendimento se dá por meio de doações, contribuições mensais, projetos, apadrinhamentos, eventos beneficentes e parcerias com órgãos públicos e privados, que são fundamentais para o desenvolvimento e qualificação de suas atividades. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 18 horas, em sede própria, a Rua Márcio Ribeiro da Silva, 301, nas Chácaras Tubalina. Dispõe de um espaço amplo, adaptado, equipado e aparelhado. É administrada em caráter voluntário por uma diretoria e conselho fiscal eleitos bienalmente.
É uma instituição séria, legal e respaldada com documentação comprobatória de sua idoneidade, que tem cumprido seu papel social há 25 anos em Uberlândia e região. Nossa missão: ser um instrumento operacional em Uberlândia, na área de saúde, com atendimentos em reabilitação e promoção social a pessoas de baixa renda, com deficiência física e necessidades especiais. Honrar a Deus, manifestando amor, paciência, paz, alegria, esperança, coragem e fé a todos os pacientes e familiares. Venha nos visitar e conhecer o nosso trabalho. Será uma honra recebê-lo e apresentar os nossos projetos. Fale com a gente através dos telefones 34 3238 3443 ou 9674 8119. Ou seja nosso parceiro e doe através da agência 0161, operação 003, conta corrente 501 216, dígito 4 da Caixa Econômica Federal. A Missão Esperança foi fundada em 9 de julho de 1992, buscando, através de ações comunitárias e sociais, minimizar a ausência das necessidades básicas da população carente e, através deste contato direto com a comunidade, foi diagnosticado a realidade violenta da criança e do adolescente. A instituição possui 2 programas, Portal dos Sonhos e o abrigo Casa Legal, que atende a 36 crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco social e pessoal, oferecendo proteção integral, moradia provisória em ambiente familiar e atendimento personalizado, sendo uma medida protetiva emergencial com o objetivo de proteger, resguardar e reintegrar a criança e o adolescente, garantindo-lhe seus direitos e pleno exercício da cidadania com dignidade. A política de atendimento é definida por um trabalho em conjunto com outros órgãos, como o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, Ministério Público e Vara da Infância e Juventude. Sua estrutura física conta com um espaço amplo e aconchegante, com vários departamentos, como dormitórios masculinos e femininos e sala de áudio e vídeo que proporcionam lazer e informação. No salão são feitas as tarefas escolares e acontecem os momentos de recreação. Na cozinha são produzidas as refeições com cuidado e carinho. No refeitório, essas delícias são saboreadas. Na lavanderia, as roupas são lavadas, perfumadas e cuidadas. A quadra e a piscina são 2 espaços que não poderiam faltar para completar a diversão. O abrigo possui uma rede de parceiros que a cada dia nos impulsiona mais a realizar o nosso trabalho com qualidade. A equipe técnica realiza todo um trabalho de reestruturação familiar, visando a reintegração das crianças em seu seio familiar, através de visitas, palestras e encaminhamento para a rede pública de atendimento social do município, além de planejar, organizar e executar as diversas atividades internas de toda a instituição. A coordenação promove e acompanha a participação dos colaboradores em atividades especializadas, supervisiona o desempenho operacional referente às atividades dos funcionários e colaboradores, dentre outros. A área de serviço social atende às diversas necessidades das crianças, promovendo a inclusão social de cada uma delas, considerando sua participação frente à cidadania. A área de psicologia oferece a oportunidade de reestruturação da história de vida através dos atendimentos individuais e em grupo. O Portal dos Sonhos é uma unidade da Missão Esperança, que busca atender a comunidade local, oferecendo amplo espaço para lazer, recreação, atividades psicopedagógicas, inclusão digital e biblioteca. E contamos com uma equipe de profissionais qualificados. Faça parte desta missão, doe e seja um parceiro. Anote aí, Caixa Econômica Federal, agência 3961, conta corrente 500257-3, ou autorize o débito automático em sua conta da CEMIG. Os
telefones para contato são 3217-1988, 9689-5025, 9797-7126 ou 3223-4227. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro, com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Venha conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios. Quem procura seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. É com muita alegria que contamos a nossa história, que também é a história da Shalom Comunidade Cristã. Nós somos pessoas que viemos de famílias simples, nossos pais eram cristãos, e então nós crescemos numa atmosfera de fé. Isso foi muito importante. A minha família, os meus pais, era uma família cristã. Meu pai era pastor. A minha família era bem ativa na igreja. Eu, desde menino, novo, eu criei no Senhor Jesus Cristo. Mas eu fiz uma decisão pessoal para ficar do lado de Jesus com 11 anos de idade. Pois eu sempre reconheço, enquanto minha mãe estava viva, falei muito com ela, obrigada mamãe por ter me dado Jesus. Porque dentro do meu lar sempre fomos ensinados que Deus era nosso Pai, que Jesus era nosso Salvador. E era para sempre entregar as nossas vidas para Ele, que Ele tinha morrido por nós, e para deixar Ele nos dirigir em nossas vidas. A minha chamada foi de seguinte forma. Nós éramos 6 irmãos, todos homens. E meu irmão, 4 anos mais velho do que eu, tinha a chamada missionária. Mas ele tinha uma doença que levou ele à morte com apenas 16 anos de idade. Nesta época, eu tinha 12 anos. Esta morte chocou a família muito. Eu fiquei muito chocado no dia que ele morreu, porque não esperava isso. Eu não tinha certeza sobre meu futuro, ainda não tinha um sonho claro, mas naquele dia Deus falou comigo, você vai tomar o lugar dele. E eu disse para Deus, sim. Então daí para frente eu sabia o que era meu futuro, só não sabia o lugar. E quando eu tinha 15 anos eu ouvi uma missionária do Brasil falar sobre o Brasil, e depois daquela semana eu sabia que meu lugar para servir o Senhor seria Brasil. Depois que eu formei da faculdade bíblica e fui para casa, que eu conheci o homem que Deus me deu, que tinha chamado para o Brasil. Eu não tinha entendido aonde eu ia,
mas somente que o Senhor ia me dirigir. E assim que foi. Ele me deu Ari, que vinha para o Brasil. E eu falei, então essa é minha chamada também. Chegamos no Brasil em janeiro de 1963 e logo fomos para a cidade de Campinas, onde estudamos português por 1 ano. E depois disso mudamos para o novo capital, Brasília, onde durante 4 anos nós ajudamos levantar uma igreja naquela cidade. Em 1969 mudamos para Uberlândia e realmente senti uma orientação de Deus que era Uberlândia. Aí então nós começamos uma escola de inglês. E este foi o nosso meio de sustento durante 12 anos. O que abriu e nos ajudou muito foi ter uma menina, Robin. Mesmo ela nenê, ela era muito aberta, ela abriu muitas portas para nós, junto com nas escolas, com os vizinhos. Ela atraiu muita gente para Jesus, talvez da maneira dela. A igreja iniciou através de contatos que estávamos fazendo e especialmente pela conversão da nossa filha mais velha, que começou a evangelizar colegas na escola. E estes jovens converteram e este foi o começo. Era uma igreja de jovens. Nosso alvo era sempre atrair as pessoas para Jesus. Então, uma maneira era de abrir nossa casa para todos os jovens, desde Robin já era jovem e ela estava atraindo pessoas para Jesus e ganhando eles para Jesus. A nossa casa estava cheia de jovens, sempre. O sonho que nós tivemos quando viemos para o Brasil era ser usado por Deus para levantar pessoas, para servir a Deus. E esse sonho foi realmente conquistado. Eu tinha realmente uma visão de uma igreja aqui em Uberlândia que nós precisávamos, depois de algum tempo, de um local, e nós conseguimos o local, que hoje é a sede da Shalom, e aí nós podíamos crescer, e evangelismo era sempre o tônico deste sonho que Deus nos deu, e muita comunhão. É uma igreja que era conhecida como a igreja de amor. Eu comecei a ser sonhadora também, porque eu podia imaginar muitas pessoas chegando a Jesus e a igreja bem maior, porque começamos tão pouco, eu tinha com muitas poucas pessoas. Tivemos sempre criancinhas também no sábado, da vizinhança, que eu achei que eu tinha que contar a história de Jesus para todas aquelas crianças da vizinhança. Nós sonhamos numa época uma igreja de 3.000 pessoas. Esse sonho já foi realizado. Agora nós estamos sonhando junto com os presbíteros com muito mais pessoas servindo a Deus. Nós sempre temos entendido que a igreja precisa crescer tanto em números quanto em qualidade. E por isso nós sempre colocamos uma ênfase sobre discipulado. Mas eu fico tão alegre para ver que recentemente a igreja está levando essa questão de discipulado, até uma visão de discipulado 1 a 1, forte para frente. Então minha expectativa é que a igreja vai crescer muito daqui para frente.
Senhor tem nos trazido até aqui. E Ele tem prometido que Ele tem grande ceifa para cada um que serve Ele e não desvalece, sim, mas sempre firme na fé. Quero falar para meus filhos e netos e para toda a igreja, cada um de vocês, que Deus tem uma chamada para cada pessoa. E é importante que temos ouvidos para ouvir o que Deus está falando. Então, qual é essa chamada para a sua vida? O que é que você está fazendo agora? E qual o seu futuro? Deus tem grandes coisas para você. Você não pode perder. E todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Ari e Helena deixaram casa, pais, irmãos e vieram para o Brasil 50 anos atrás, por um sonho, por um chamado e, acima de tudo, por amor. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Colégio Shalom. Conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Mais que uma escola, uma família, mais que educação, princípios.